Amigos, hoje estamos dando sequência ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos iniciar o capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Hoje vamos estudar os itens 1 a 5. É muito importante que vocês tenham em mãos o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles que não têm um livro, podem baixar na internet, olhar no celular, para acompanhar. A gente dá aqui as explicações, lógico, mas depois vocês lendo, vocês vão entender bem o que Kardec e os espíritos traz para nós nessas explicações, né? Kardec inicia o capítulo, então, destacando duas bem-aventuranças que formam a base moral contra a violência e as injúrias. Ou seja, brandura, o que é a brandura? Mansidão. E que é a paz? O pacífico, né? Não são fraqueza, mas força interior e equilíbrio. Os brandos e os pacíficos herdarão a terra regenerada, um mundo de paz, onde a violência será banida. Herdarão a terra. O que é isso? A nova terra. A gente precisa explicar isso muito bem. Nós estamos vivendo um momento de transição, saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde, nesse mundo próximo que nós chegamos, ou seja, a quinta dimensão, o bem vai superar o mal. Então, essa terra serão aqueles que são brandos e pacíficos, hoje, que herdarão ela. Aqueles que não conseguirem colocar a sua mudança de vida, de pensamento, de atitude, de palavras, não ficarão mais na Terra, não herdarão, irão para outros mundos. Isso para a gente entender. Então, no item 3, Jesus aprofunda o mandamento: não matarás. Não basta evitar o assassinato físico. A cólera, as ofensas e as palavras de desprezos já são violações graves da lei do amor. A intenção agrava ou atenua a falta, mas toda palavra ofensiva fere a caridade, alimenta o ódio e rompe a fraternidade. Olha, gente, precisamos olhar muito para o que a gente faz. A verbalização dos nossos pensamentos. É muito sério isso. Porque tudo começa no pensamento. É lá que está o planejamento da nossa vida, começa no pensamento. Então a gente tem que ver o que a gente está emitindo. Porque tudo que verbalizamos, nós estamos jogando, estamos ofendendo, estamos magoando, estamos, às vezes, palavras de cólera, ofendendo a pessoa. Tudo isso aí vai criando uma coisa negativa, uma psicosfera negativa que vai nos envolvendo. Então, ele quer dizer o quê? Que a intenção agrava ou atenua a falta, mas toda palavra ofensiva fere a caridade, alimenta o ódio e rompe a fraternidade. Então veja como que Jesus traz para nós essa necessidade da nossa melhora íntima. É muito importante que a gente pense nisso. Porque nós carregamos uma bagagem espiritual muito dura. É lógico que se nós fôssemos já livres dessas bagagens negativas, não estaríamos mais aqui na Terra, já estaríamos em mundos mais evoluídos. Então, a doutrina chega, a doutrina espírita, exatamente para mostrar a nós, todos, a necessidade da nossa melhora íntima. Ou seja, tudo que pensamos, precisamos controlar mais nossos pensamentos para que possamos verbalizar melhor e praticar atos cada vez melhores. Esse é o nosso objetivo. Já no item 4, né? Kardec explica que Jesus eleva a mansidão à lei. Condena não só os atos violentos, mas também a raiva descontrolada e as expressões grosseiras do dia a dia. Isso reforça que a verdadeira moral cristã é interna, começa nos pensamentos e palavras antes de chegar nos atos. Olha o que eu acabei de dizer. Começa tudo arquitetado dentro de nós. Então, quando nós pensamos positivo, coisas boas, as coisas começam a refletir coisas boas também. Quando começamos a pensar coisas negativas, as coisas também vão se tornar negativas. É causa
e efeito. Não podemos esquecer jamais disso. No item 5, vocês vão ler lá, eu vou dar uma explicadinha aqui rápida para vocês entenderem. Jesus resolve, então, no item 5, uma aparente contradição. Jesus promete a terra aos mansos, mas também ensina o desprendimento dos bens materiais. A explicação é prática e consoladora. A justiça divina, então, atuará tanto no plano espiritual quanto no plano material. Ele diz que a terra atual ainda é dominada pelo egoísmo e pela força, mas evolui. É a nossa evolução. Quando a lei de amor prevalecer, os mansos não serão mais oprimidos. Isso aponta para o futuro da humanidade, um planeta de regeneração, onde o bem comum substitui a exploração. Esse é o nosso caminho, é o nosso primeiro destino, um mundo de regeneração. Não podemos perder essa oportunidade. Então a gente tem que colocar, esses são o resumo que ele diz. Agora, como aplicar na prática, no dia a dia, esses ensinamentos do Evangelho, que é esse código moral que nos dá o roteiro para nós seguirmos adiante, eliminarmos as negatividades que trazemos de outras existências para evoluirmos. Então, como disse há pouco, a violência começa no pensamento e na palavra. Então, cultivar a paciência, a afabilidade e o autocontrole é caminho do progresso espiritual. Não podemos jamais esquecer disso. A mansidão não significa passividade diante de uma injustiça, não. Mas nós temos que reagir sim, mas sem ódio, mas com firmeza e, sobretudo, com caridade. Isso é muito importante, pensem nisso. A promessa que os brandos, os mansos, possuirão a terra, o que ele diz? É uma mensagem de esperança, ou seja, a evolução moral coletiva transformará o mundo conforme a lei do progresso, que essa lei é inexorável. Todos somos fadados ao progresso, à evolução. Não podemos esquecer jamais disso. Precisamos entender isso. Então, esse trecho que nós falamos nos convida a quê? A autorreflexão. Como reagimos às ofensas do cotidiano quando somos ofendidos? Retrucamos na mesma intensidade? O bateu, levou? Guardamos rancor? Ou ou cultivamos, podemos dizer assim, a paz interior? Entendendo que aquela ofensa é como um presente. O presente você recebe se você quiser. Se você não quiser, você devolve. É assim que funciona. Então, ele diz aqui que a prática do perdão, veja bem, na caridade é o remédio contra as injúrias e as violências. Não retrucar na mesma intensidade. Calma, tranquilidade. Vamos sim, não sermos moles, mas retrucar sem ódio, sem rancor, mostrando nosso ponto de vista. Então, gente, a gente precisa entender muito a esse respeito que Jesus traz para nós. É muito importante que a gente pense sinceramente o que nós podemos fazer. Por quê? Ainda no item 5, nós podemos dizer que Jesus eleva o padrão moral e diz que a violência não é só física, mas também moral e verbal. As injúrias e violências, físicas ou verbais, geram um karma negativo. Já a mansidão e a paciência preservam a pureza da alma e atraem o quê? As bênçãos, as energias boas. É isso que é importante. Então, no Espiritismo, isso reforça que o progresso espiritual depende da reforma íntima, dessa reforma interior, onde nós trabalharemos para substituir o ódio por amor, a vingança pelo perdão, para que a Terra se torne realmente a morada dos espíritos brandos e pacíficos. É isso que quer dizer. É a nossa próxima etapa. Nos tornarmos brandos e pacíficos, porque vamos herdar o quê? Vamos reencarnar, então, já numa Terra regenerada,
bem e com muito menos débitos para pagarmos, para eliminarmos, para reequilibrarmos. Olha que interessante isso. Então, para encerrar, vamos fazer uma pequena síntese geral desses itens de 1 a 5. Então, recordando, o capítulo inicia destacando a mansidão e a paciência como virtudes essenciais para o reino de Deus. Estamos sendo brandos, mansos, pacientes? Pensem nisso. Jesus não revoga a lei, mas a amplia, condena toda forma de violência, inclusive aquela sutil, a ira, a injúria, o desprezo, o ciúme, a inveja. Tudo isso aí tem implícito o que ele está dizendo. Os mansos e pacíficos herdarão a terra regenerada. Por quê? Porque são os que mais se aproximam do amor divino, evitando o mal em pensamentos, palavras e atos. Lembrando, vamos observar nossos pensamentos. O que estamos pensando? O que estamos verbalizando, falando? O que estamos agindo no dia a dia? Estamos trabalhando as nossas inferioridades, controlando sempre aquilo que está ao nosso redor, aquilo que está dentro de nós? É a pergunta que eu deixo para vocês. Então, a mensagem prática desses itens que nós estamos agora, que diante das ofensas, nós devemos responder com brandura. Até o tom de voz modifica muito. Ao invés de gritarmos, de retrucarmos, não, com calma, serenidade. Perdoar e não revidar. Porque o revide nada mais é que uma vingança, às vezes imediata. Não resolve. Por quê? Quando nós fazemos isso, nós estamos o quê? Acelerando o nosso progresso individual e, ao mesmo tempo, influenciando a coletividade em que vivemos. Então, tudo isso vamos criando forças positivas que irão nos ajudar nessa caminhada para os mundos melhores. Então, essa parte é fundamental para entender que a verdadeira força está na doçura controlada e não na agressividade. Sei que é muito difícil, vivemos num mundo ainda muito apegado ao material, às conquistas materiais, onde as pessoas usam de todo subterfúgio para ter, para ficar melhor. Não importando que tenha que passar por cima das pessoas, de ofender pessoas, de magoar, de fazer maledicência para tirar o emprego daquela pessoa, para que nós possamos ficar no lugar. Tudo isso ainda está mergulhado dentro de nós, que trazemos de dentro de outras vidas. Então, o momento é agora. Vamos analisar. Somos rancorosos? Olhar para dentro mesmo e falar, somos rancorosos, invejosos, ciumentos? Somos vingativos? Somos pessoas irascíveis? Fica irado toda hora? E trabalhar devagarzinho, esse é o nosso objetivo. Pensem nisso com carinho, leia com calma agora esses textos evangélicos aqui de São Mateus, né? É muito importante para que a gente possa entender realmente aquilo que Jesus deixou para nós. Ok, gente? Um grande abraço e até semana que vem, continuando nossos estudos, onde falaremos as instruções dos Espíritos, começando com a afabilidade e a doçura, que vai ser muito interessante. Espero vocês, então, na próxima semana. Um grande abraço, fiquem com Deus.